Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estou satisfeito por vocês estarem aqui mais um dia conosco, tentando aprender um pouco mais sobre a história de Jesus Cristo, sobre todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Isso é um indicativo claro de que nós estamos buscando tentar ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Por isso, eu dou os parabéns aos que estão frequentando aqui e lhes digo que a estrada é longa ainda, pois temos muitas mudanças que precisamos fazer dentro de nós mesmos, mas só o fato de estarmos aqui buscando já é uma grande vitória. Então, meus amigos, vamos aproveitar das instruções de Jesus, dos ensinamentos que os apóstolos passaram, que todos esses homens que se dedicaram a Deus colocaram ali na Bíblia, porque é a nossa carta de alforria, de libertação dos nossos pecados e é o caminho, o único caminho para a nossa salvação. Então vamos estudar e bom proveito para cada um de vocês. Glória ao Senhor, meu Deus. Parte do Sermão da Montanha. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: amar os inimigos. Vocês ouviram que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2 e do 43 ao 48. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem reveladas a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória
honra e paz a todos que fizerem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata todos com igualdade. Romanos, capítulo 2, versículos 1 ao 11. O perigo do pecado. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para esta pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada ao seu pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo do inferno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um só olho do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículos 6 ao 9. O Espírito Santo de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Gálatas, capítulo 5, versículos 15 ao 26. Bom, irmãos, eu identifico aqui grandes lições nesses trechinhos que nós lemos hoje. Um inicial é sobre as inimizades. Amar os inimigos. Quando Jesus fala que ame os inimigos, eu acredito que ele não queria que nós vivêssemos abraçados com eles e oferecendo a mão. Na realidade também é oferecer a mão, mas quando você não perpetua aquela atividade, tendo rancor e inimizade por aquela outra pessoa, simplesmente você recebendo aquela
situação, aquela dificuldade daquele momento, daquela pessoa não gostar de você, dela te achar inimigo dela. Se você recebe isso com Deus no coração e ora por essa pessoa para que ela te perdoe, seja lá no que você tenha feito. Às vezes a gente faz alguma coisa, já tive pessoas de virarem meus inimigos por quase nada ou por nada, por nem saber por que a pessoa virou meu inimigo. Mas eu lembro uma vez, quando eu era moleque, eu disse a um colega que ele tocava violão na escola, as meninas ficavam em volta dele, e eu olhei e disse: "Não, rapaz, você tá danado, né?" Ele disse: "Eu sou isso, aquilo." Eu disse: "Não, bicho, tu é um caba feio danado, meu pai. Você tem que achar que você tá tendo essa coisa aí por causa do violão, que as meninas gostam de ouvir, mas você é feio." Ele levou 20 anos sem falar comigo só porque eu disse isso. É uma bobagem, às vezes, que traz as pessoas para uma condição de inimizade. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com as pessoas, para que a gente não afete elas, que elas, quando são afetadas assim, elas já estão feridas por dentro. E a gente, infelizmente, somos imperfeitos e fazemos com que as pessoas nos odeiem e sejam nossos inimigos. Então vamos orar pelos nossos inimigos. Eu acredito que Jesus quis passar essa mensagem. Orar pelos inimigos, que é difícil, viu? Não é fácil não, mas devemos fazer isso. E outra coisa, outro ponto muito importante é o julgamento. Nós devemos ver que quando a gente julga outra pessoa e a gente termina fazendo a mesma coisa que ela, a gente não vai ser melhor. Na realidade, a gente está dizendo, está nos julgando duas vezes, né? A gente aumenta a cobrança que será feita por Deus em cima de nós, porque a gente já faz o errado e Deus vai julgar a gente como pessoas erradas. Mas quando a gente é errado e ainda quer julgar os outros por erros que nós também cometemos, não se atira pedra em quem tem telhado de vidro, né? Então, esse é outro grande ponto aqui. É amar o inimigo, é pegar e não julgar os outros, não atirar pedras nos outros, sabendo que nós também fazemos a mesma coisa, certo? Deus, ele trata todos nós com igualdade e ele está vendo quem que se comporta desse jeito. E um outro ponto aqui, que é os nossos pecados. Os nossos pecados a gente sabe que tem. Pode até ser que a gente disfarce na nossa mente que não é pecado porque a gente gosta de fazer. É difícil deixar de pecar, porque o pecado, ele é prazeroso, ele é do mundo, ele é da carne, ele traz o prazer porque ele é da carne. Então é difícil, mas a gente deve tentar arrancar isso. Toda grande mudança na nossa vida depende de você quebrar um ciclo. E esse ciclo a gente só quebra, como a palavra fala, quebrando. E o quebrar traz dor, traz consequências de sequelas, mas quando isso está nos trazendo mal, é um pecado, a gente deve tentar cortar na carne, arrancar o olho fora, arrancar o pé fora é melhor do que ir para o fogo do inferno com os 2 olhos ou com os 2 pés e as 2 mãos, não é, irmãos? E é isso tudo que nós acabamos de ler, do pecado, do amar o inimigo, né? De você chegar e não julgar os outros, isso tudo é coisa da nossa carne. Então a gente finaliza a mensagem aqui falando da natureza humana, que a nossa natureza humana, ela quer as coisas da carne, o desejo da carne, fazer o que a carne nos traz, que é o pecado, certo? Que é nós nos entregarmos aos prazeres, à luxúria, às coisas do mal, né? E na realidade nós devemos procurar ser melhores, não é? Olha, é uma luta, é isso aqui que representa o que o Espírito de Deus e a natureza humana querem. São coisas diferentes umas das outras. Temos os exemplos aqui nas leituras
E não precisa repetir que a gente sabe dentro de nós quando a gente está certo, quando está errado, porque Deus já está em nós. Nós estamos aqui tentando aprender um pouquinho, isso quer dizer que Cristo nos tocou e que nós estamos tentando ser melhores. Então a gente já sabe, o Espírito de Deus já está em nós e nós já sabemos que nós devemos melhorar. Então, irmãos, amar quem nos faz o mal, orar por eles, é o que a gente pode fazer, orar por eles, que nós não somos Jesus, não é? De perfeito foi somente Jesus. Então, orar por eles, não julgar os outros, não achar que somos melhores, tá? Tentar matar o pecado dentro de nós, né? E expurgar isso, deixando que Deus faça a modificação dele em nossas vidas, que assim, meus irmãos, com certeza nos encontraremos um dia lá nos reinos dos céus. Então, vamos cumprir mais uma etapa desse caminho longo que nós temos, fazendo a nossa oração diária, que é a nossa ligação junto ao Pai, que nos aproxima do nosso Criador. Vamos às nossas orações. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e sejam derramadas sobre nós, aumentando a nossa paciência, limpando a nossa mente de qualquer pensamento mau, restaurando a nossa confiança, a nossa fé e trazendo as alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois precisamos nos fortalecer em Teus propósitos. Não desejo, Senhor, precisar me escandalizar. O Senhor bem sabe que sou cheio de pecados e falhas e que para nós é costume e é mais fácil apontar para os erros de outros, dos nossos irmãos, esquecendo o principal, que é olhar para nós mesmos. Por isso, Senhor meu Deus, eu te peço, tende piedade de nós. Ajuda-nos, Senhor, a conseguir amar melhor, orando pelos nossos inimigos e perseguidores. Para mim é difícil, Senhor, pois ainda sou orgulhoso e rancoroso no coração. Arranca de nós, Senhor, esta falha vergonhosa. Faz-nos merecedores de Tuas graças. Sabemos que o único perfeito aqui na terra foi Jesus Cristo, mas ajuda-nos a ter um coração semelhante ao vosso. Fortalece-nos, Senhor, meu Deus, na luta diária contra os nossos desejos carnais e nos completa, preenchendo com a tolerância e empatia o nosso coração. Pois que a Tua graça me basta, e quando já não tiver mais forças, é que terei a força de Jesus Cristo em mim. Pois o Teu poder é único e é o maior, pois Tu és o único Deus, o verdadeiro. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa terça-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco e nos oriente e corrija em todos os passos de nossa longa estrada de evolução.